Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Gran Suisse rolando o torneio que dá 2 vagas para o torneio de candidatos. Quem vencer o torneio de candidatos jogará o Mundial contra Gukesh, o prodígio de 19 anos de idade, atual campeão do mundo, meus amigos. Quem será que vai conquistar essas vagas? E o próprio Gukesh está jogando esse torneio, hein? O que é muito bacana. Inclusive, fez uma partida muito legal contra o Erdogmus. Quantos anos tem o Erdogmus? O Erdogmus, galera, é um moleque, anotem esse nome. Ele empatou com o Gukesh hoje. Ele é uma criança. Aqui, ó, tem 14 anos de idade. Ele é o número 5 júnior do mundo. Número 5 do mundo júnior. Ele tá aqui, ó, à frente do Edis Gurel, à frente de Abhimanyu Mishra, pra Nave, pra Nesh, do Maurizi, à frente de uma galera, tá? Quem que ele tá buscando aqui, o Erdogmus? 2.651 de rating, galera, com 14 anos não é normal, tá? Eu acho deve ser quase recorde isso, se é que não é já um recorde. Ó, o campeão mundial de partidas rápidas é o Volodar Murzin, não é o Júnior. O campeão atual mundial é o Volodar Murzin e tá buscando o cara. Tem o Sindarov, o Gukesh, o Pragna, que tá voando, inclusive o Pragnananda, hein? Chegando em 2.800 com 20 anos de idade. Inacreditável, né? Então, parabéns aí ao Erdogmus, que empatou contra o campeão do mundo, o Gukesh. E, inclusive, deixa eu mostrar para vocês aqui, antes de mostrar a partida que eu separei. Essa partida aqui do Gukesh contra o Erdogmus, só o finalzinho, como é que o Erdogmus se saiu aqui dessa posição difícil, complicada, né? Aqui, deixa eu ver. Isso, aqui fica um pouquinho melhor aqui na tela. E uma posição difícil, complicada. Aqui o Gukesh, cara, vindo com tudo. E aí o Gukesh tá de brancas. O Gukesh me manda bala no lance torre G7. Né? O rei aqui tá complicado. As peças estão chegando. E o garotinho Erdogmus me encontra aqui. Essa pancada aqui, torre por bispo. Consequência aqui de cheque perpétuo. Porque o rei tem que defender a torre. Pra cá é um pouco mais complicado. Tem alguns temas aqui de checkmate, é mais arriscado, por isso o rei B1. E aqui, então, ele conseguiu aqui esse empate por cheque perpétuo. Belo recurso aí do Erdogmus, né? Então, o moleque joga muito, o moleque joga demais. Então, bacana de acompanhar. E bora dar uma olhada, então, aqui na partida que eu vos trouxe, que é Pragnananda contra o Zemliansky. O Rafa, o Pragnananda já tá um pouquinho maior que isso, né? Sim, ele já tá com 20 anos de idade. Na foto dele aqui, saiu ele criança em homenagem. E o Zemliansky também. O Zemliansky, eu acho que já tem aí também os seus 18, 19 anos. Não tem mais essa carinha de 14, não. Meus amigos, Pragnananda abre a partida com C4, abertura inglesa. Legal, cavalo em F6, cavalo C3, beleza. D5 diretamente ataca o centro. Temos trocas, peão toma, cavalo toma e o Pragna segue o desenvolvimento. Cavalo F3 foi jogado. C5, isso aqui é uma siciliana invertida, uma maroxe de pretas, né? Então, bora lá, bom lance, dominando a casa central. G3 vai para o fianqueto, G6 faz a mesma coisa e diretamente dama B3 ameaçando eliminar esse cachorro da partida logo de cara. Por isso o cavalo B4 foi jogado, o melhor lance da posição, e o Pragnananda segue centralizando o cavalo E4 foi jogado. Muito bom o lance, aqui é legal a gente olhar porque não é um lance muito fácil de encontrar, esse lance cavalo E4. A gente poderia jogar um A3 aqui, poderia pensar, sei lá, em bispo G2. É muito interessante como é que o Pragnananda imediatamente vai tentando ganhar a iniciativa. Bispo G7, permitindo o cavalo por C5. O Pragnananda aceita o desafio. Notem que o Pragna já gastou meia hora. Eu tô achando que o Zemliansky tá jogando esse daqui no preparo de abertura ainda. Poliugaev jogou isso contra David Bronstein em 1971, foi uma das... Teve também Korchnoi jogando isso. Na partida do Poliuga contra o Bronstein venceu de negras isso aqui, tá? Então cuidado. Bora ver qual é a armadilha aqui, qual é o preparo. Cavalo C6 foi jogado, também seria possível, se você pensou nesse lance aqui, também é bem bacana, né? Atacando aqui o cavalo também seria uma possibilidade interessante. Mas a partida seguiu com o cavalo de 8 em C6 e o Pragna segue o desarrollo. Bispo G2 foi jogado, dama em A5 chega de qualquer maneira. Esse cavalo aqui está atacado. E, meus amigos, adivinha quem já jogou exatamente essa posição?
Pragnananda contra Vincent Keimer. Em 2023, o Keimer ganhou. O Pragna tá jogando exatamente a mesma abertura. Quer dizer, o Ivan provavelmente estudou isso aí do Pragnananda. Foi assim que o Keimer ganhou, é assim que eu vou ganhar. Ele deve estar pensando isso. Vamos ver onde é que muda aqui, tá bom? Nessa posição, o Pragnananda jogou dama C4 contra o Vincent Keimer. E ele joga a mesma coisa aqui. E agora B6 foi jogado pelo Vincent Keimer na partida que o Keimer ganhou. E aqui B6 foi jogado. O Ivan tá jogando aqui, tá seguindo. Cavalo B3 seguiu o Pragnananda na partida contra o Keimer. E aqui ele joga a mesma coisa. Por enquanto a partida tá igual. E aí dama em A6 foi jogado. Por enquanto a partida segue igual. Caramba, olha a memória dos caras. E aqui continua igual, cavalo em E5 foi jogado, Pragnananda coloca essa confusão, coloca a pressão na diagonal de casas claras, a dama agora está protegida aqui pelo cavalo, dama por C4 foi jogado, temos agora o lance cavalo por C4 recuperando material, mantendo a pressão na diagonal, ameaçando jogar de repente um A3, expulsar essa defesa, e aqui portanto o bispo em E6 foi jogado, ameaçando o cavalo, portanto o A3 agora tem recurso, a partida segue com D3 protegendo, e aqui temos o lance torre de A em C8. Meus amigos, vocês acreditam que a gente está no lance 14 aqui? E continua igualzinho a partida do Pragnananda contra o Keimer. Agora, por que o Pragnananda está jogando a mesma coisa se ele perdeu a partida contra o Keimer? Porque não foi por isso, ele provavelmente sabe onde é que ele errou e vai fazer diferente, vamos ver. Torre C8 foi jogado, tirando a torre dessa diagonal, trazendo uma proteção para o cavalo. Essa defesa é capenga, pode ser expulsa a qualquer momento. Por isso esse lance foi muito bom. E aqui o Pragnananda segue com o roque, colocando o rei em segurança. O mesmo lance que ele jogou contra o Vincent Keimer. E aqui, então, a gente tem a diferença, ok? O Ivan acaba jogando o roque, mas o Vincent Keimer fez o lance B5. Ivan. O Keimer jogou com B5 e ganhou do Pragnananda. Você não sei, você deve estar namorando a Fernanda. É por isso que fez a praga da Nanda não tá mais funcionando. Caiu sobre você, não sei. Enfim, roque foi jogado, tinha que ter jogado B5 aqui. E agora bispo D2. O Pragnananda coloca pressão no cavalo. Temos o lance cavalo C2, a torre está atacada. Torre de A em D1 foi jogado pelo Pragna. E aqui, então, a posição é instável, porque esse bispo aqui é monstro. Talvez torre B1 fosse um pouco mais conservador, mas talvez o Pragna tenha achado isso passivo demais. Vamos ver a ideia do Pragnananda. Bispo G4 foi jogado, dando liberdade para o peão central, colocando pressão no peão, ameaçando aqui um duplo que seria terrível de enfrentar. F3 foi jogado atacando o bispo satisfeito volta para E6 e agora existe um buraco aqui nas casas escuras. E o Pragna segue com o lance torre C1, atacando aqui o cavalo. Bispo por cavalo foi jogado, o Pragnananda recupera aqui seu material, torre por C2 complicado, porque aqui as pretas poderiam trocar, centralizar o cavalo, e as pretas têm uma posição melhor aqui, né? Tem peças mais ativas, tem muito ataque, o ataque é realmente violento, as pretas têm tudo para conseguir uma boa vantagem. Por isso, Pragnananda recupera peão por e deixa o cavalo atacado, e aqui o cavalo escapa. Pragnananda segue com o lance rei F2, protegendo aqui o peão. Temos o lance cavalo toma, e depois de peão toma, cai o peão de B2. E agora, Pragnananda, torre B1 na tranquilidade. O Ivan conseguiu recuperar o material, tá jogando demais. Bispo em A3 foi jogado e o Pragna segue com o lance F4, abrindo a atividade do bispo de casas claras. Torre de F vem para D8, bispo atacado. Torre de F vem para D1, faz a proteção. Bispo B4 propõe trocas. E o Pragnananda segue com o lance bispo E3. Eu não quero trocar o bispo. Se você quiser trocar a torre, a gente troca. Mas o Ivan, que poderia, inclusive, trocar e jogar torre D8 e sonhar já com um empate contra um super jogador de quase 2.800 de rating, né? Por algum motivo ele se sente ambicioso, joga o lance cavalo em A5, colocando pressão aqui nos peões. Pragnananda segue com torre D3.
Muito bem, mantendo aqui agora esse peão protegido. Agora essa torre ganhou outra defesa. A partida segue com o lance rei F8 e agora o Praggnanandhaa segue com torre em A1. Olha a ideia que o Praggnanandhaa teve aqui é de tirar o chapéu. Porque o tempo tá caindo. O tempo tá caindo, já 12 minutos, 8 minutos, eles estão no lance 28, tem que chegar no lance 40 para ganhar mais meia hora cada um no relógio. Olha a ideia que o Praggnanandhaa teve, torre A1. Você fala, ok, esse lance coloca uma cravada no cavalo. É verdade que se torre toma, peão toma, cai a defesa de B3, mas ao mesmo tempo, se cavalo por B3, existe uma complicação aqui. Não apenas o peão estava caindo, mas aqui cai uma peça. Então, ok, tá defendido, a ideia é boa, mas será que foi só essa ideia do Pragna? Não, aí que tá. Geralmente os lances geniais são os lances que trazem várias ideias. Esse lance cumpre vários objetivos. Rei E8 foi jogado pelo Ivan, ele não sabendo muito bem o que fazer, começa a trazer o rei para o jogo. E o Praggnanandhaa segue com esse lance torre A4, que mais parece um lance capivarístico de um ataque só. O lance que está atacando o bispo. Tem mais do que isso. O bispo está ficando quase sem casa. Bispo C5 aqui nessa posição tem problemas porque não dá para jogar bispo C5 aqui. Você consegue enxergar por quê? Por conta da sobrecarga do peão. Se você joga bispo C5, se você tomar o bispo, vamos tentar fazer um exercício aqui antes de mexer as peças. Você não pode tomar de peão, certo? Se você tomar de peão, cai o cavalo. Ou seja, você teria que tomar, se jogar bispo C5, você teria que tomar de torre. E aí, o que está acontecendo aqui nessa posição? Está vindo um garfo, né? E isso aqui é complicado. Não é tão simples assim, porque você pode dizer que poderia ter um torre C4, mas a gente vai chegar lá, porque vai acontecer algo parecido. A partida segue com o lance bispo D6. Colocando o bispo em segurança. Bispo em E4, esse lance é tão genial. Esse lance é tão genial. À primeira vista, a gente não entende esse lance. À segunda, também. Né? Então, vamos explicar. Vamos explicar por que esse lance é genial. O Praggnanandhaa está preparando uma armadilha daquelas contra o Ivan. Ele quer jogar, por exemplo, o lance C5, mas essa ideia é brilhante com uma execução fraca. Por isso esse lance não foi jogado e por isso esse lance foi jogado. Vamos entender. Se bispo toma, aqui, por exemplo, e você tenta jogar bispo toma, as pretas teriam torre por D3 aqui primeiro. E o que faz esse lance? Quando você recuperar e jogar aqui, jogar esse garfo, você fala, poxa, que bacana, tem torre C2 cheque. Por que teve torre C2 cheque? Porque você tinha que tomar essa torre de peão. Portanto, volta para a posição. Portanto, na cabeça do Praggnanandhaa, tudo isso aconteceu e ele falou, tem uma solução para isso. Bispo E4. Porque quando ele jogar a torre toma, eu não tomo de peão, que eu vou levar cheque no futuro, mas eu tomo de bispo. Genial! Sem desconfiar de nada, o Ivan joga a torre C7. Torre C7, o coração bate mais forte aqui do jogador, do Praggnanandhaa. O coração aqui tá pulando pela boca porque ele falou, o cara caiu e agora não tem mais volta. C5 jogado pelo Praggnanandhaa, lance genial, tudo preparado para isso. A partida segue com bispo por C5. E aqui então, bispo por C5 foi jogado, o bispo já não tinha mais casa, sequência forçante. E agora você tem que tomar de torre, qual que é o problema, qual que é o ponto todo? Torre por D3 já não funciona aqui, porque você não vai mais tomar de peão, você vai tomar de bispo. E quando jogar torre C5 você vai dar o garfo e vai ganhar. Por isso a partida seguiu não com torre por D3, mas torre por C5. Praggnanandhaa de qualquer maneira joga o lance B4. Nessa posição, o Ivan provavelmente pensou que ele teria a torre C4, cravando a torre, mas ele não calculou que lá na frente teria um bispo cheque. E por isso, nessa posição, o Ivan leva o garfo e, percebendo o problema, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Que partida genial aqui do Praggnanandhaa, né? Então vamos lá. A possível continuação seria a torre C4, cravando o peão. Mas aqui B por A5, deixando a torre viria de qualquer maneira. E depois de torre toma, bispo C6 com cheque. Não apenas ganhando essa torre, mas também essa, porque o rei teria que se distanciar. E as duas torres vão embora, ou seja, uma posição completamente vencedora aqui para o Ramesh Babu Praggnanandhaa. De fato, a melhor opção aqui para as pretas nessa posição seria jogar torre toma e aqui bispo toma, ó, perfeito, né? E aqui já não tem mais o que jogar.
Percebam, não tem torre C4, não dá para fazer nada, o garfo chegou. O melhor lance seria a torre H5 aqui, tentar alguma possibilidade, né? Essa seria a melhor resistência aqui das pretas. De qualquer maneira, aqui as brancas têm uma posição muito vantajosa, né? A gente tá falando aqui de 2 peões por um bispo, ok, mas aqui as brancas têm bastante atividade. Tem jogo entre amadores, dá para continuar tentando alguma coisa aqui. Na maioria das vezes as brancas vão ganhar, mesmo entre amadores, tá? Se for uma partida pensada e tudo mais, dificilmente as pretas vão descolar um empate daqui. A não ser que seja uma partida, o cara já tá muito cansado, uma das últimas rodadas à noite. Pode acontecer, a turma que joga torneio sabe disso. Mas é isso, meus amigos. Vamos dar uma olhada na precisão e ver como é que tá a classificação aqui do torneio. 95 para Gnananda tá demais, né, cara? Mostrei outra partida dele esses dias, 98% de precisão com lance brilhante. O cara tá chegando em 2.800 de rating. Não é brincadeira, esse aqui é o ranking geral. Nakamura ganhou o campeonato de Louisiana, né? Ele foi, é claro, ele ganhou o campeonato de Louisiana. Olha os caras que ele venceu aqui, 1.800, 1.900, ele tem 2.811, né? Ele chegou lá no torneio de Louisiana do torneio estadual dos Estados Unidos. O cara, meu, o que você tá fazendo aqui? Ele falou, não, eu preciso manter meu rating ativo. Arriscou o Nakamura, hein? Porque se ele empata uma, e é possível empatar, né? O rating dele cai, assim, cai vertiginosamente, né? Então ele foi corajoso de jogar esse torneio, mas ele sabia bem o que estava fazendo. O cara mais forte que ele venceu tinha 2.200, o Nicolas Mata, né? Então 2.200 é muito forte, feed é muito forte, mas pro Nakamura tem 2.811, é brincadeira de, né? Não dá mais para falar brincadeira de criança, porque as crianças hoje em dia estão dando lição nos adultos, né? Então, mas isso aqui para ele é tranquilo demais, né? Agora, quem é que tá na sequência? Fabiano Caruana, número 3 do mundo, e seguro pra Gnananda. Eri Geyser também quer voltar pros 2.800 de novo. Gulcash, meu, essa galera tá rampando. Olha o Firuja também aqui passando. A galera que tá passando dos 2.750. Incrível, né? Então, muito legal de ir acompanhando. O Nepo fez uma boa partida também. A gente tá com 1,5 em 2. Inclusive, vamos dar uma olhada aqui no ranking, né? Vamos dar uma olhada aqui no ranking ao final da segunda rodada do Grand Suisse. E a gente tem aqui na primeira colocação Anton Demchenko com 2 pontos, junto com o Firuja e o Mag Sudlu. São apenas os 3 que ganharam 2 partidas nas 2 que eles jogaram, hein? Uau, já começa a criar uma liderança aqui. O Firuja mandando bem demais, hein? Será que o Firuja vai subir igual um foguete nesse torneio? Também é possível. Firuja no torneio de candidatos? Firuja próximo campeão do mundo? Por que não? Aqui temos o Mag Sudlu, Erdogmus, aqui o Svani, mas eu cravei o Pragna, né? Eu cravei o Pragna como o próximo campeão do mundo. Será? Será? Eu tô achando que vai ser. Aqui, com 1,5 ponto, o Erdogmus, Svani, Saleh Salem. E temos aqui Bom, aqui uma galera, né? Não vou falar todos os nomes aqui, que é uma lista gigantesca, né? Não tem fim. O MVL tá indo bem, Nihal Sarin, Nepo. O torneio começou agora, galera. Essa galera que tem 1,5 aqui ainda tem bastante chance. Até mesmo a galera de 1, se eu não me engano, o Niman, o Lagarde, o Maxime Lagarde também. Agora o Niman acho que tá com 1, empatou as 2, não perdeu nenhum. O objetivo dele, ele falou que não perder nenhuma, que ele acha que se ele não perder nenhuma, ele tem chance de ganhar o torneio e tal. Ele não tá errado, jogador experiente, o Niman. No entanto, quando você pega assim, já na segunda rodada, um Firuja com 2 pontos, né? Começa a ficar distante o sonho de vencer o torneio, de conseguir essa vaga para o torneio de candidatos. Mas tudo é possível ainda. O Aronian também está com 1 ponto, né? Danil Dubov com 1 ponto, 2 empates. O torneio está começando agora, acho que mais umas 2, 3 rodadas para a gente começar realmente a pensar em liderança, né? Mas beleza, galera. Por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!